Jornal da Rede Alesp conversa agora com Jesus dos Santos, da bancada ativista. Ele nos fala aí sobre o manifesto pela revisão e reforma dos protocolos operacionais padrões. Boa tarde, Jesus. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde. Eu agradeço mais uma vez o convite e desejo a nós que estamos aqui nesse diálogo e aos todos os nossos espectadores e espectadoras uma ótima semana. Jesus, sobre as abordagens da polícia, né, que é o tema que a gente vai tratar, um dos temas que a gente vai tratar aqui na sua entrevista, como o senhor vê esses últimos casos que vieram à tona? É importante dizer que existe uma ação sistemática das forças de segurança pública em todo o processo de desenvolvimento desse país. Quando no processo de colonização, as forças públicas escolheram um inimigo, escolheram um adversário. E esse adversário ele tem cor, ele tem cabelo, ele tem traços fenótipos. Então, nesse sentido, o que a gente observa hoje é um processo mais acentuado ainda dessa política genocida. Afinal, o próprio comandante, certa vez da Polícia Militar do Estado, não me recordo agora o nome dele, disse que o atendimento em bairros nobres era totalmente diferente em bairros periféricos, sustentando justamente toda essa condição estrutural a qual a nossa sociedade está impregnada. Então, o problema com a abordagem policial ela é histórica e o último período tem se acentuado muito devido a ações institucionais. O pacote anticrime, que embora não tenha excluído o excludente de licitude, criou ali outros dispositivos que aprofundam essa questão. O próprio governador do estado, né, quando condecora, por mais que essas mortes sejam de bandidos ou não, mas condecorar pessoas pela morte, por ter matado pessoas, hoje ele vai pagar os melhores advogados, primeiro atira, depois pergunta quem é. Isso só contribui para uma cultura de ódio e aquela pessoa que está com a arma na mão passa a não entender que ele cumpre uma função pública, né, e passa a agir a partir, né, dos seus próprios instintos ou por conta desse processo cultural que a nossa sociedade vem vivenciando há tempo. Na sua opinião, a Polícia Militar tem tido aí uma atuação imparcial nos bairros da cidade? Você já falou um pouco sobre isso, queria que você falasse um pouco mais. Com certeza. É só a gente observar esses dois casos, né? O que um comandante, certa vez, da polícia falou ao atender, né, pessoas de bairros de classe nobre e atender pessoas nas periferias. Foi o que aconteceu, inclusive, em Alphaville. Aconteceu isso recentemente em Santos, né? Esse final de semana, um desembargador, né, de forma autoritária, de forma sem precedente nenhum, chamando o GCM de vagabundo, que não podia atuá-lo. Então, sim, essas e outras práticas acabam demonstrando a seletividade das forças de segurança pública do nosso estado. E vocês da bancada ativista têm um grupo de trabalho, né, que é coordenado por vocês, que é Abordagens Policiais, Perpetuação do Racismo Estrutural. Eu queria que você falasse então um pouquinho dessa ação, como é que esse grupo de trabalho está atuando nesse momento. O grupo de trabalho sobre abordagens policiais vem trabalhando desde o ano passado, né, na Alesp, reuniu instituições como Alana, Conectas, Artigo 19, Mães de Maio, Conselho da Comunidade Negra do Estado de São Paulo, movimentos de direitos humanos, enfim, uma gama de organizações da sociedade civil para que pudéssemos entender esses embrólios que tanto têm feito famílias, né, chorarem por seus entes queridos e como, do ponto de vista do legislativo, poderíamos contribuir com essa questão. E, nesse sentido, desde o ano passado, a gente vem desenvolvendo a partir de 3 eixos, né? O primeiro
tem a ver com as questões das subnotificações. Hoje, para você ter ideia, a ouvidoria recebe por ano, como relatado pelo próprio ouvidor, o doutor Eliseu, que no ano passado foram 17 mil notificações, né? E essas notificações deram em quê? Né? Não progridem, né? Não se desenvolvem as investigações dentro da máquina pública. Só que esse é um dado que a gente consegue computar. Fora isso, por conta de uma série de violências, perturbações psicológicas, ou pessoas que não sabem, muitas vezes nem têm o direito de reivindicar tais questões, acabam não fazendo boletins de ocorrência ou não notificando. Então, tem exemplos na cidade, como a experiência do Salve Sul, do Observatório da PUC, que vem aí já há um bom tempo desenvolvendo aplicativos, sites, justamente para as pessoas que não se sentem seguras ainda de denunciar na corregedoria ou de denunciar em algum órgão a qual poderão sofrer represálias, terem acesso a fazerem essas denúncias e a gente conseguir ter um mapa maior, né, de como anda a violência no nosso estado. O segundo é uma campanha que a gente já soltou o início dela, com uma carta de repúdio na semana passada, que relata, a partir de dados já pesquisados, que quase que 98% das abordagens policiais relatadas pela própria Secretaria efetivamente não demonstram nenhum tipo de irregularidade, não apresentam provas, né, de algum crime, e que isso tem trazido, na verdade, como próprios dados da Secretaria que já foi apresentado aí, ou da ouvidoria, a letalidade da rota aumentou em 98%. Então, a campanha serve justamente para a gente sensibilizar a sociedade civil, para entendermos que, quando a gente fala de segurança, é necessário a gente falar de segurança urbana, e é necessário entendermos o contexto social e quais são as outras políticas públicas que precisam ser efetivadas para a redução, né, dos índices de vulnerabilidade, dos índices de homicídio, de roubo. Então, é necessário ampliarmos a discussão de segurança pública para que, de fato, a gente consiga traduzir isso em erradicação dessas problemáticas que enfrentamos dia após dia. Deputado, na opinião do senhor, há necessidade de uma reforma aí da Polícia Militar? Eu só esqueci de concluir o terceiro eixo, essa Lei 2, que era as questões dos observatórios, a questão da campanha, e o terceiro é justamente os protocolos policiais. Infelizmente, o Código de Processo Penal coloca a busca pessoal a partir de uma fundada suspeita que o policial ali passa a ter. Só que isso é muito subjetivo, isso vai de cabeça por cabeça e, como eu já disse aqui anteriormente, existe um histórico, né, cultural na nossa sociedade que transformou determinados rostos, corpos, em inimigo central do Estado. Então, a gente está entendendo que vai ser necessário mexer nesses protocolos operacionais padrões, justamente para que a gente consiga aí minimizar, consiga antever, né, a partir da legislação, casos como esses não venham a acontecer mais. Sobre se a Polícia Militar precisa ser repaginada, olha, existem diversas discussões do ponto de vista do que deveria acontecer com a Polícia Militar. Uns pedem pelo fim da Polícia Militar, outros pedem pela desmilitarização da Polícia Militar. E é importante, até porque durante muito tempo não foi discutido esse debate, essa questão como deveria ser feita, e hoje a gente fica, inclusive, perdido, né, para qual caminho a gente deveria seguir nesse momento. O que é importante dizer é que existem, inclusive, experiências sendo discutidas no mundo inteiro sobre uma polícia direcionada ao problema, uma polícia que esteja integrada. Então, só por a gente entender como que funciona, né, as polícias no Brasil,
a gente já vê que elas andam em separado, que não existe nenhuma interligação. A gente observa que o Estado, por uma questão de guerra às drogas, incentiva, né, a ostensividade, enquanto deveria construir processos de prevenção. A gente observa que a polícia científica, que a polícia de investigação é muito mal equipada, sem recursos, sem policiais para trabalharem. Então, será necessário que a sociedade, a partir dos seus interesses e dos seus entendimentos, possam passar a formular que tipo de polícia, entendendo que antes disso antecede pensarmos qual que é a segurança urbana. E quando eu falo de segurança urbana, eu estou falando de políticas públicas de moradia, de educação, de iluminação, de asfalto. A nossa sociedade vai ter, para a partir daí a gente poder enquadrar qual que é a polícia preventiva, comunitária e ligada à garantia de nossas vidas queremos ter. E Jesus, você falou dessa questão da reforma, né, da Polícia Militar. Uma reforma não só também para atender, sim, que é o papel principal da polícia, atender melhor a população, proteger, né, a sociedade, mas você acredita que hoje os policiais encontram boas condições para exercer essas funções? Não, os policiais são vítimas, inclusive, dessa própria escalada da violência. Eu te digo que a maior parte dos praças são pessoas pretas e que também estão na linha da morte, estão na linha do confronto. A nossa mandata é responsável, inclusive, por um projeto que tramita aí na Leste para um efetivo cuidado psicológico e mental desses policiais. Eles são parte, eles contribuem com o processo de violência e, como da mesma forma, sofrem pelo mesmo processo de violência. Então, eu entendo que esses policiais hoje não têm condições, muitos, né, não têm condições psicológicas, ou quando enfrentam alguma problemática dessa, a instituição faz de qualquer jeito, certo? E, além disso, muitos estão morrendo, né, na sua grande maioria, porque na sua hora de folga, na hora de relaxar, estar com a sua família, eles estão tendo que continuar trabalhando para poder levar o pão de cada dia para dentro de casa. Então, essas duas coisas somadas, né, o trabalho dobrado, por terem que trabalhar em diversas fontes para terem o alimento garantido para a sua família, mais as pressões psicológicas as quais eles passam dia a dia, seria difícil alguém dizer que os policiais estão numa situação confortável. Embora eles sejam responsáveis pela prática violenta nas comunidades. O mandato coletivo da bancada ativista, junto a outros ativistas na defesa dos direitos humanos, lançou um manifesto pela revisão da reforma dos protocolos operacionais padrões. Quais os protocolos que o senhor acredita que precisam ser mudados? Uma série. Partindo da experiência do Rio de Janeiro, por exemplo, que essa discussão tem uma discussão já consolidada lá, a polícia, por exemplo, em lugares que tiverem crianças, adolescentes, elas não podem intervir com arma de fogo, por exemplo. Né? O que a gente viu em Paraisópolis? O que a gente observa nas manifestações? O uso excessivo da polícia. Então, esses são alguns dos exemplos que a gente tem estudado, tem se aprofundado justamente para que alguns parâmetros aqui também sejam avaliados e vistos como necessários. A questão, inclusive, de uma série de jovens que têm morrido com tiros, né, pelas costas. Acabei de ver uma reportagem no UOL que dizia isso, jovem encontrado com tiro pelas costas, né? Então essas são questões sensíveis. O uso, né, de estrangulamento é o que a gente mais tem visto, né? Então, a ideia do protocolo são justamente mudar processos operacionais e não só mudar os protocolos,
O próprio governador falou que está retreinando, reeducando toda a tropa. A gente entende que esse é um processo que deve ser conjunto, né? Construir não só uma formação em direitos humanos, mas um processo de capacitação e emancipação da consciência para que ele possa entender qual que é a função social permitida pelo Estado, lá na Constituição, que ele deve ter responsabilidade por isso. Hoje tem alguns especialistas, inclusive, que defendem nos cursos de formação haja formações específicas sobre desconstrução dos estereotipos de nossa sociedade. Então, precisa ser algo muito mais profundo. Então, esse novo processo de formação enraizado de uma outra mentalidade, de uma outra cosmovisão sobre o que é política pública de segurança urbana, aliada com protocolos mais rígidos e que possam aferir a esse policial punições graves pelos erros aos quais ele vem a cometer, é que dará condições aí de a gente caminhar para a diminuição, para a erradicação dessas questões que ainda nos assolam. E Jesus, tem um grande movimento aí da bancada ativista, não só sobre essa questão da violência policial, referente também ao racismo estrutural na nossa sociedade. E um dos projetos protocolados aqui pela deputada da bancada, a deputada Mônica, ele pede para que seja criado um monumento no lugar do Monumento das Bandeiras, aqui da Avenida Paulista, né, para que seja feita uma obra em homenagem a Luiz Gama. Eu queria que você falasse da importância de trazer essas figuras, né, e ainda mais nesse momento que o debate do racismo tá tão aceso, né, Luciano? E está aceso no mundo, né, deputado? A gente viu lá na Inglaterra o caso daquela estátua lá, né, de um traficante de escravos no século XIX, que teria aí sido responsável pela morte de mais de 19 mil pessoas que vieram da África, né? Está havendo aí um revisionismo, né, dessas homenagens, e a gente tem isso aqui no Brasil também, tem muitos monumentos, e aí que homenageiam pessoas que né, tiveram aí uma conduta questionável, né, principalmente em relação a essa questão. Na própria Lesp tem alguns quadros que dão a entender todo esse processo colonizador que a nossa sociedade vivenciou, né? O mundo é assim, o mundo foi construído a partir do processo do racismo. Então, não seria diferente. O que muito me alegra é que projetos como o da Shirley Pancará para mudar o nome da rodovia Bandeirantes, né, da Erika Hilton, que muda uma série de imagens para outros, de viadutos para outros nomes, o projeto da Érica Malunguinho. Então, esses projetos são de fundamental importância para que a gente rompa, né, para que a gente possa ter a ruptura dessa semântica, dessa narrativa colonizadora que é impregnada hoje aqui. A gente está falando de Londres, mas quem eram os bandeirantes? Se não também sequestradores de povos escravizados. Como é que a gente tem um monumento, né, a esses senhores e que vai na contramão de tudo que a nossa sociedade hoje não está nem revisionando, está buscando reparação? Então, o governo do Estado de São Paulo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, precisa ter, né, a aprovação desses projetos de forma imediata como um aceno para esse futuro, né, sem o racismo e com a democracia em pleno vapor, né? Então, se esse não for projetos que forem prioritários do governo do Estado, eu diria que é a perpetuação de uma lógica, de um processo cultural que coloniza e, infelizmente, isso em algum momento criará mais atrito, mais confusão e a gente, como parlamentar, precisa estar atento e fazer com que esses projetos não sejam projetos de disputa, mas sejam projetos de entendimento dessa unidade democrática que queremos tanto conquistar aqui no nosso país. Tá certo, a gente gostaria de agradecer a Jesus dos Santos, da bancada ativista, nos falou sobre o manifesto pela revisão e reforma dos protocolos operacionais padrões. Muito obrigado aí pela sua participação no Jornal da Rede Alesp, Jesus.
Eu que agradeço o convite, estou sempre disponível para podermos conversar e avançarmos essas questões que tanto assolam. Eu vou aproveitar a super audiência que o jornal TV Alesp tem para divulgar o manifesto, um salve à vida. Esse manifesto trazem dados e já apontam, né, caminhos para a saída dessa problemática que a gente enfrenta. E a sua assinatura, de todo mundo que está ouvindo aqui, sem sombras de dúvidas, vai ser de fundamental importância. Então vão lá no site, como é o nome do site mesmo? É Changer. Eu não sei muito de inglês não, então me perdoe se eu tiver pronunciado errado. E tá lá, abordagens policiais, perpetuação do racismo estrutural. Contribua você também, assine e se junte com a gente nessa jornada. Agradeço e uma boa tarde a todas e a todos. Obrigada, Jesus, pela participação. Uma boa tarde.